Querida igreja, paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho conforme escreveu Mateus. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos ler nessa noite, a partir do versículo 9. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, cooperando com os irmãos. Para nós que estamos um pouco mais longe, é sempre uma alegria, um privilégio muito grande quando temos essa oportunidade. E louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Muito obrigado por tudo, pastor, inclusive pela oportunidade. Que Deus continue abençoando grandemente. Querida igreja, todos encontraram? Mateus, capítulo 6, vamos ler até o versículo 13, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Graças ao Senhor Jesus por esta palavra. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, querida igreja do Senhor, esse texto que nós lemos está nos falando, está apresentando para nós o que nós conhecemos de oração do Pai Nosso. Nós chamamos assim, entendemos essa oração desta maneira, oração do Pai Nosso. Esse relato, ele aparece aqui no Evangelho de Mateus, como parte do Sermão do Monte, como parte do Sermão da Montanha. Porém, nós vemos também a citação desse mesmo texto, dessa mesma oração feita pelo evangelista Lucas, e ele vai colocá-la no capítulo 11, nós não vamos abrir, mas ele vai colocá-la no capítulo 11, como Jesus trazendo um ensinamento diante de uma pergunta. Em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, diz que um dos discípulos pergunta ao Senhor, pede ao Senhor para que o Senhor os ensine a orar. E diante disso, Jesus vai discorrer esta oração. Seja uma e outra referência, nós sabemos que os evangelhos eles se completam e nunca se contradizem. O certo é que esta oração ela é apresentada para nós como uma oração modelo, o nosso Senhor nos ensinando a orar. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração simplesmente para ser repetida. Não é errado orar o Pai Nosso, não é errado orar o Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, Jesus não tinha essa intenção. Vou dar para vocês algumas palavras para vocês decorarem e repetirem. É mais do que isso, irmãos. A oração do Pai Nosso, volto a enfatizar, não é errado orar a oração do Pai Nosso. Mas esta oração, Jesus a apresenta como uma oração modelo, como alguns elementos que devem estar presentes na nossa oração. Jesus está nos ensinando e completando a referência de Lucas com a de Mateus. O Senhor Jesus ele está nos ensinando a orar, nos ensinando a falar com Deus, nos dando um modelo de como nós devemos estabelecer a nossa oração. Irmãos, as diretrizes que nós vemos na oração do Pai Nosso não são palavras para ser repetidas. E eu digo agora no sentido de que nós adiremos e falaremos e estaremos presos a essas expressões. Mais do que tudo, essa oração é um modelo, como já disse,
E essa oração é também um estilo de vida, da qual nós aprenderemos com ela, não somente como orar, mas como viver. Como viver. Porque as nossas orações, elas não devem ser palavras vazias, mas elas devem ser expressões do nosso coração ao nosso Deus. As nossas orações, quando nós falamos ao Senhor, nós estamos expressando, derramando o nosso coração diante de Deus e colocando o que há dentro dele. Então essa oração, ela traz para nós um modelo não de orar somente, mas um modelo que deve acompanhar a nossa prática cristã, a nossa vida cristã. Você vai perceber, Mateus capítulo 6, versículo 9, que o Senhor começa dizendo: portanto, vocês orarão assim. E então Jesus vai começar. Nós vamos observar algumas coisas. Você está com a sua Bíblia aberta? Olhe comigo, por favor. Nós vamos observar algumas divisões nessa oração. Primeiramente, querida igreja, nós vemos que aparece uma introdução. Uma introdução. As primeiras, melhor dizendo, as primeiras expressões desta oração, ela é uma introdução. Pai nosso que estás nos céus. Depois nós vemos uma segunda divisão, que são os pedidos relacionados ao Senhor. E eles são 3. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois nós vemos uma outra divisão com mais 3 pedidos relacionados a nós, voltando para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos conduzas à tentação. E por fim, uma terceira divisão, após a introdução, existe uma adoração. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então você percebe que essa oração, ela é uma oração que nós podemos analisá-la e ver essas divisões nessa oração. A primeira parte da oração, após a introdução, ela está fazendo pedidos relacionados ao nosso Senhor. A segunda parte da oração, ela está fazendo pedidos relacionados a nós. E a terceira parte da oração, ela está adorando ao Senhor. E a introdução? Irmãos, a introdução da oração, Pai nosso que estás nos céus, ela não está pedindo nada, nem para Deus e nem para nós. A introdução da oração é apenas a maneira de iniciar. Uma introdução baseia todo o restante. A introdução, ela apresenta e baseia todo o restante, não só da oração, mas de qualquer livro, texto. A introdução é pregação, a introdução ela apresenta a base do que será o restante. Então, nesta oração, nós observamos que não há nada sendo pedido. Nesta oração, há apenas um início de conversa. Um início de conversa. Porque, irmãos, a oração ela é isso, conversa. É tão maravilhoso nós observarmos o nosso Senhor nesse texto falando sobre oração e meditarmos sobre a importância que Jesus deu para a oração. A importância que Jesus deu para a oração é muito grande. É grande, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus orava. Em muitas referências do Novo Testamento, dos Evangelhos, nós vemos o Senhor se retirando para orar, estando a sós para orar. Jesus orava. É tão importante porque Jesus mandou os discípulos e, consequentemente, a igreja orar. Jesus nos mandou orar. E é tão importante porque neste momento o Senhor está nos ensinando a orar. Ele ensina a igreja a orar. E esta introdução em que ele começa, Pai nosso que estás nos céus, ele começa com essa expressão, essa introdução começa com essa expressão, Pai nosso. E essa introdução ela é um direcionamento. Porque quando nós oramos, nós não estamos falando com as paredes. Quando nós oramos,
Nós não estamos jogando palavras fora, mas quando nós oramos, a nossa oração tem um endereço. Nós estamos falando com o nosso Senhor. Então talvez Jesus entenda que uma primeira base forte para que a oração seja bem sucedida e que a nossa vida de oração seja uma prática diária, é termos a consciência de que quando oramos estamos falando com o nosso Pai. Muitos crentes não conseguem ter uma vida de oração porque têm a impressão de que quando oram estão falando sozinhos. Porque têm a impressão de que quando oram não tem ninguém ouvindo. Irmãos, pode ser que no seu momento de oração você esteja com a porta do quarto fechada. Não tenha ninguém lá te escutando, nem seu esposo, nem sua esposa, nem filhos, nem ninguém. Mas você, quando ora, você não está falando sozinho. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o que você está orando. Ah, se nós pensarmos nisso, como é maravilhoso nós pensarmos que o nosso Deus, agora se apresentando como nosso Pai e nos dizendo: você tem o privilégio de falar comigo sempre que você desejar. Você tem o privilégio de estar na minha presença sempre que você desejar. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos desprezar esse privilégio maravilhoso que temos de estar na presença do nosso Senhor em oração, chamando Ele de Pai, porque sabemos que Ele está ouvindo a nossa oração. Aleluia! Eu acredito que todos os irmãos aqui já tiveram essa experiência. Quando você, às vezes, inesperadamente, você se depara com uma situação, algo aconteceu, uma bênção chegou, uma provisão, a solução de um problema. E dentro de nós temos um alerta dizendo: eu estava orando por isso. E às vezes, irmãos, a pessoa não ouviu. Às vezes a igreja não ouviu. Mas sabe por que aconteceu? Porque Deus ouviu a oração que você estava entregando a Ele. Deus ouviu o clamor que você estava entregando a Ele. Ah, irmãos, o Senhor está dizendo: quando vocês orarem, tenham a profunda convicção de que vocês não estão falando sozinhos. É por isso que essa oração está sendo endereçada: Pai nosso que estais no céu. Nós não estamos falando sozinho, mas estamos falando com o nosso Pai. Estamos conversando com o nosso Pai. Estamos entregando ao nosso Pai as nossas orações, derramando o nosso coração, falando dos nossos problemas, nos derramando diante dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, a igreja tem um privilégio maravilhoso. Por favor, vamos abrir rapidamente, sem querer sair do texto, mas um versículo, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Isso é maravilhoso. Já vamos voltar para o texto rapidamente, é apenas uma referência. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Até o 22. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Queridos, não há como entrar nesse assunto propriamente dito, porque o assunto é extenso. Mas perceba apenas esse detalhe. O assunto é extenso, mas apenas esse detalhe. Tenha ousadia para entrar no santuário. Isso é maravilhoso, irmãos, porque antes não havia este privilégio. Havia rituais, havia sacrifícios, havia lei. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor Jesus, através da sua morte na cruz, abriu o lugar, abriu o caminho para nós, e agora temos acesso diante do nosso Senhor. Aleluia!
Não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de rituais. Tem gente pensando que ainda precisa de rituais, mas não há mais necessidade de rituais, não há mais necessidade da lei, mas apenas que nós entendamos: o Senhor Deus é o nosso Pai e está pronto para ouvir quando nós orarmos a Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! O caminho está aberto, não fique de fora sem ter uma vida de oração. Entenda que o Senhor é o seu Deus, é o seu Pai. Irmãos, essa introdução, ela não traz puramente um endereçamento, uma direção. Pai nosso que estás nos céus, porque estamos falando com Deus. Mas eu disse que ela é uma introdução, e a introdução geralmente dá base ao restante. É exatamente o que acontece aqui. A introdução, ela está dando base para o restante. Porque, irmãos, esta introdução, ela fala de convicção. Quando eu digo, Pai nosso que estás nos céus, eu repito, não estou pedindo nada, não estou agradecendo por nada, estou apenas endereçando. Por quê? Porque isso é convicção. É dobrar os joelhos e dizer, Pai nosso que estás nos céus, porque eu acredito que Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Então, dessa convicção que baseia a oração, assim como as partes da oração, existem três bases. Três bases. Que vão representar cada parte da oração. Então, a primeira base a ser estabelecida é Pai. Pai. A paternidade de Deus. A paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai. E isso é tão novo para os discípulos, nós ouvimos muito isso, né? Porque no Antigo Testamento nós não vamos ouvir essa referência de Pai. Há uma menção em Isaías, mas nós não vamos abrir, mas há uma menção no livro de Isaías que ele diz, ó Deus, Tu és o nosso Pai. Porém, não há essa consciência de que Deus é o Pai. Sabe? Existe a consciência de que Deus é Senhor. Existe a consciência do seu poder, mas não há a consciência de que Ele é Pai. Então essa primeira base da paternidade, ela nos chama para a oração. Nos chama para a oração. Porque a paternidade, irmãos, paternidade é cuidado, paternidade é intimidade, paternidade é conhecimento, paternidade é provisão. Sabe? Então o Senhor está dizendo, através da convicção de que Deus é o nosso Pai, haverá uma aproximação que acontece através da vida de oração. Tem crente que não consegue, tem pessoas, né, que não conseguem se apresentar, se aproximar de Deus, porque ainda tem a imagem de que Deus é um Deus distante, que Deus ainda é um Deus com raiva, que Deus ainda é um Deus pronto para matar. Existe o juízo de Deus, mas nós, através de Jesus, devemos olhar para Deus e desejar estar próximo dEle, porque Ele é o nosso Pai. Devemos olhar para o Senhor e desejarmos e termos essa convicção, Deus é o nosso Pai. E não somente como uma direção da oração, estamos falando com Ele, mas a convicção de que Ele é o nosso Pai. Coisa boa é estar na presença do nosso Pai, ainda que seja o carnal. Coisa boa é estar sentado na mesa com o nosso Pai, conversando, trocando ideias. Coisa boa é quando precisamos de um conselho e conversamos com o nosso Pai. Coisa boa é quando estamos num ambiente de família perto do nosso Pai. Então, Deus está dizendo, eu quero, através dessa consciência, que vocês se aproximem de mim, sabendo que eu sou o Pai de vocês. Eu quero que você não seja um filho bastardo, um filho que não conversa com o pai. Irmãos, um filho que não conversa com o pai é uma coisa terrível para nós. Imagine com o nosso Pai Celestial, precisamos estar diante e próximo do nosso Pai. E você percebe que essa convicção de que Deus é o nosso Pai, ela gera a primeira parte da oração. Lembra que eu falei qual a primeira parte da oração? Os 3 primeiros pedidos. Santificado o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É muito interessante isso. Que às vezes nós podemos olhar para essa primeira parte da oração e dizer assim, ué, mas não aparece pedindo nada para nós. Reparou isso?
Às vezes nós queremos começar a orar e como nós queremos? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Jesus, me dá aquele negócio. Senhor, e aquele outro que o Senhor disse que ia dar? Senhor, e aquele outro que o Senhor falou? Deus, eu quero, Deus me dá. Mas a oração, conforme o Senhor Jesus está dizendo, ela não começa em mim, ela começa no Pai. Uma pergunta frequente sobre a vida de oração é o seguinte: por que eu preciso orar se Deus sabe de tudo? Quem nunca ouviu essa pergunta, né, irmãos? Por que eu preciso orar se Deus já conhece tudo? Por que eu preciso falar para Ele das minhas dores? Por que eu preciso falar para Ele do meu dia? Por que eu preciso falar com Ele dos meus anseios? Por que eu preciso estar com Ele? Se antes de eu falar, Ele já... Tem gente que para não orar usa até a Bíblia. Se antes de eu falar, Ele já sabe o que está na minha boca. Irmãos, a resposta é a seguinte: porque a vida de oração, ela não é sobre você. A pergunta a ser feita não é o quanto você conhece de Deus. Aliás, não é o quanto Deus conhece de você, mas o quanto você conhece de Deus. Percebe? A base da oração não é estar diante de um Deus com foco em mim, mas é estar diante de Deus com foco nele. Porque enquanto eu oro, meu irmão e minha irmã, eu o conheço profundamente. Enquanto eu oro, ainda que a bênção não chegue no momento em que eu estou orando, mas eu estou crescendo em comunhão com Ele. Ainda que o milagre não aconteceu, mas enquanto eu oro, Ele está se revelando a mim, eu estou tendo intimidade com Ele, eu estou crescendo em comunhão com Ele. E o primeiro propósito desta oração, que é uma oração modelo, que é modelo para a nossa caminhada cristã, é isso: nós não podemos servir a Deus baseados em nós mesmos. Nós não podemos servir a Deus baseado no que queremos, mas devemos servir a Deus primeiramente com profundo amor pela sua pessoa e grande desejo em conhecê-lo cada vez mais. Aleluia! Aleluia! Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas quem ora mais conhece mais de Deus. Quem ora mais recebe mais de Deus. Quem ora mais desfruta mais da presença de Deus. Não há como discutir isso. Se você buscar, você vai receber, porque Ele é o seu Pai. E Ele está dizendo: me busque, me clame, eu sou o seu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, você percebe que a oração base, a vida cristã como base, ela mira primeiro no Senhor. Primeiro, santificado seja o teu nome. Irmãos, isso aqui é um pedido. É um pedido. É alguém desejar que o nome de Deus seja santificado. Irmãos, agora está aqui, não é, seja santo o teu nome. Porque Deus é santo, independente da consciência dos homens. Se os homens o desprezarem, o Senhor é soberano e santo, isso não muda. Se os homens não se voltarem para Deus, Deus é santo e soberano. Mas o pedido é o seguinte: santificado seja o teu nome. Ele está dizendo que o teu nome, ele seja compreendido como santo. Que as pessoas compreendam a sua santidade. Que todos vejam a tua santidade. Que santificação, no origem da palavra lá, né? De maneira rápida, é claro, simples, separado. Então, ele está dizendo que os homens compreendam quem o Senhor é. Que os homens compreendam a sua santidade, entendam quem o Senhor é. Então, ele está olhando para Deus. Como a base da oração é Pai, Ele está olhando e está dizendo: eu desejo, Senhor, que o Teu nome cada vez mais seja reconhecido pelos homens como santo, como poderoso. Que o Seu nome cada vez mais seja reconhecido pelos homens por aquilo que o Senhor é. Aleluia. Ele está dizendo, é um desejo de quem está orando, dizendo: eu não quero viver em uma sociedade que não conhece o nome do meu Deus. Eu não quero viver em uma sociedade que não sabe o nome do meu Deus. Eu quero que todos entendam que o meu Deus é santo. Eu quero que todos entendam que o nome do meu Deus é santo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e quando nós somos crentes,
que temos essa comunhão com Deus, de amor, de buscar servi-lo com todo o nosso coração, nós temos na nossa alma o desejo de que as pessoas saibam quem é o nosso Deus, de que as pessoas compreendam quem é o nosso Senhor, de que as pessoas compreendam quem é o nosso Pai. Irmãos, quando nós estamos vivendo a nossa vida baseados no Senhor, certamente que as pessoas ao nosso redor compreenderão através de nós que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Segundo pedido desta oração: primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Venha o teu reino. Irmãos, isso aqui é um pedido que se cumprirá plenamente no milênio. Mas o crente que aceitou Jesus, onde ele está, o governo de Deus também está. Aleluia. Não de maneira plena, completa, porque, repito, isso acontecerá no milênio. Mas onde nós chegamos, nós estamos dizendo que o reino de Deus se manifeste. Sabe? Deus, que o teu reino, o reino de Deus é um assunto maravilhoso de se meditar. Ele está dizendo que o teu reino se manifeste. Que o teu reino chegue, que o teu reino esteja entre nós. Irmãos, é um desejo para que Deus opere e para que Deus faça a sua vontade, para que Deus tenha liberdade de operar. Não vamos entrar exatamente nessa questão de reino, o assunto é amplo, mas perceba, o desejo: venha o teu reino, Senhor. Manifesta o teu reino, Senhor. Quantos de nós, irmãos, por estarmos distantes dessa comunhão que o Senhor deseja, temos desejado muito mais de nós, que eu consiga, que eu faça, que eu possa ter, que eu possa chegar, mas não desejamos o reino de Deus. E a palavra da oração é: que o reino de Deus se manifeste, que o reino de Deus se manifeste onde nós estamos. Irmãos, quanto mais pessoas aceitam ao Senhor Jesus, mais o reino de Deus se manifesta na terra. E a igreja que deseja o Senhor está dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. Você vai perceber também que há uma outra oração, que há um outro pedido ainda nessa questão. Ele vai dizer: seja feita a tua vontade. Do mesmo jeito que ela é feita aí no céu, que ela também seja feita aqui na terra. Ele deseja, irmãos, por isso que a base tem que ser Deus. Por isso que a oração começa em Deus. Porque às vezes nós estamos querendo bênçãos, mas não estamos querendo crescer em comunhão com Deus. Às vezes nós estamos querendo receber o que estamos pedindo, mas não estamos querendo mudar, amadurecer, mudar nossa mente. E a oração foca em Deus. E Ele está dizendo: que a tua vontade seja feita. Há uma compreensão. Nos céus, ela acontece de maneira plena. Deus tem domínio absoluto, mas deu aos homens livre-arbítrio. Mas ele está dizendo que Deus faça a sua vontade aqui na terra também. Porque aí no céu ela acontece perfeitamente, mas que ela também aconteça aqui na terra. Irmãos, e esse negócio é um negócio para crente que ora mesmo. Porque sabe quem que a gente gosta que esteja no controle? Nós mesmos. Sabe a vontade de quem que a gente gosta? A nossa. A vontade que a gente gosta é a nossa. Mas o crente que ora, que cresce em comunhão com o Senhor, ele olha para Deus e diz: Senhor, não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade, Senhor. Irmãos, pode ser, essa vontade aqui, irmãos, sabemos que Deus tem uma vontade plena, permissiva, mas o pedido aqui é o seguinte: que a tua vontade plena se estabeleça. Pode ser que nós não veremos no nosso tempo a vontade de Deus plena, porque Deus manda, mas a vontade de Deus plena sendo feita na terra. Isso vai acontecer, ainda que seja no milênio. Mas ao menos que a vontade de Deus seja plena na minha e na sua vida. Porque o mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. Deus talvez não seja o Senhor dos mundanos, dos incrédulos, mas Ele é o nosso Senhor.
Então, irmãos, esse deve ser um pedido meu e seu. Jesus, na minha vida, Senhor, a sua vontade, Senhor. Na minha vida, Senhor, a sua vontade, Senhor. Ainda que alguém rejeite tua vontade, ainda que alguém decida caminhar pelos seus próprios caminhos, ainda que alguém escolha seus próprios desejos, porque hoje em dia a moda é olhar para a Bíblia e dizer, eu não concordo. É olhar para a Bíblia e dizer, não, mas eu acho que não é assim. Mas o crente que nasceu de novo, ele olha e clama, seja feita, Senhor, a tua vontade, e não a minha vontade. Então, irmãos, que na minha e na sua vida haja um profundo clamor, para que a vontade de Deus se estabeleça. Irmãos, isso aqui, esse pedido, se a nossa vida é um carro, nós dizemos ao Senhor com esta frase, Senhor, o Senhor vai no volante, e eu vou no passageiro, e vou para onde o Senhor quiser me levar, e faço o que o Senhor quiser que eu faça, e deixo de fazer o que o Senhor quiser que eu deixe de fazer. Aleluia. Que nós tenhamos vida com Deus o suficiente, ou que venhamos orar para isso, para termos no nosso coração este profundo desejo de que a vontade de Deus se estabeleça na minha e na sua vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, talvez o Senhor esteja direcionando esta palavra para você, porque você entrou aqui sabendo que o Senhor não está se agradando de alguma coisa, o Espírito Santo te incomodando, mas você está agarrado na sua vontade. Ei, o Senhor está te ensinando esta noite, venha, seja feita, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua vontade, Senhor, a vontade de Deus. Aleluia. Alguém disse, mas nós temos livre-arbítrio, mas eu entendo que o homem que aceitou Jesus, ele colocou o seu livre-arbítrio aos pés da cruz. Agora ele obedece à cruz, agora ele obedece a Jesus. Agora ele faz o que Jesus quer. E o compromisso da vida dele é, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. É interessante isso porque ele compara o céu com a terra. E na oração do Pai Nosso, a similaridade do céu com a terra é a vontade de Deus. E tem gente querendo ver o céu, mas não quer obedecer. Tem gente querendo ver o céu, mas não quer fazer a vontade de Deus. Tem gente querendo experimentar o céu, mas não quer se submeter. Ei, a similaridade nesse texto entre o céu e a terra é a vontade. Obedeça que o céu vem, obedeça que a vontade de Deus se manifesta, o agir de Deus se manifesta, a unção, a graça de Deus se manifesta, mas obedeça, seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Então perceba esta primeira divisão da oração que está com base na primeira parte, o Pai. A oração é baseada no Pai, então ela começa com pedidos relacionados ao Pai. Porém, na continuidade da introdução, a segunda palavra diz nosso. Nosso, e isso é uma convicção necessária. Primeira convicção, Deus é meu Pai, paternidade de Deus. Segunda é em relação à unidade. Relação à unidade. Porque está dizendo, Pai, mas não é só seu Pai não. Não é só meu Pai não. É nosso Pai, meu e seu. Como tem crente que gostaria de dizer, meu Pai, só meu Pai. Mas não, irmão. Se você crê que Deus é seu Pai, você também tem que crer que Ele é Pai do seu próximo. A unidade. Unidade. O amor de Deus, ele se manifesta em nós, mas ele opera em nós o amor. O amor. É tão interessante, né? Que eu disse que a primeira base, ela nos convida a olhar para o céu, para o Pai, dizendo, buscando conhecer intimidade com o Pai. A segunda base nos faz agora, o normal seria olhar para nós e dizer, já pedi as coisas para Deus, agora é minha vez. Mas quando chega a minha vez, eu não posso estar sozinho, mas é nosso. É uma base maravilhosa para a intercessão.
nosso. Deus é o nosso Pai. Meu irmão e minha irmã, se há alguém que você não pode olhar para ele e reconhecê-lo como seu irmão, você precisa rever os seus conceitos, porque o Pai é o mesmo. Se alguém, não, fulano é bênção, mas o outro, não. Ei, o seu Pai é o mesmo. O seu Pai é o mesmo. Pai nosso. Isso nos une na cruz. É maravilhoso olhar para a cruz de maneira simples e dizer que a cruz, na sua haste vertical, ligou o homem a Deus, e na sua haste horizontal ligou todos os homens em Cristo. Então, em Deus, que é o nosso Pai, na pessoa de Jesus Cristo, nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Nós temos muitas dificuldades, porque ainda estamos caminhando nessa questão do amor e da unidade, que o Senhor nos ajude. Mas perceba, continuando aqui, perceba comigo, que a segunda divisão da oração é sobre essa segunda base. Porque vai aparecer o mesmo nosso em todos os outros 3 pedidos relacionados a nós. O pão é nosso. Os pecados são nossos. E a tentação é nossa. Não nos conduza. Plural também, embora não apareça a palavra. Então, há uma unidade. É interessante que muitos querem olhar e dizer: o meu pão me dá hoje, e os pecados do outro perdoa, Senhor. Mas tanto o pão quanto os pecados são nossos. E é tão interessante observar aqui que ele está dizendo o nosso pão. E com pão, ele está querendo dizer, ele está se referindo às nossas necessidades diárias. Isso aqui não é espiritual. As nossas necessidades diárias. Porque não é errado orarmos pelas nossas necessidades diárias. Não é errado apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Devemos, irmão, se você está com um problema, fala com o Senhor Jesus. Se você está com uma necessidade, fala com o Senhor. Vamos abrir uma referência. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. O 6 e o 7. Olha para você ver que texto maravilhoso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu irmão, é tão interessante, irmãos, que às vezes nós perdemos o sono primeiro, de preocupação, e não oramos. Às vezes você já reclamou com o vizinho, já reclamou com o parente, já reclamou com o pastor, mas ainda não orou. E Deus está nos ensinando a oração do Pai Nosso. As suas necessidades diárias também devem ser colocadas diante do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, fale com o Senhor aquilo que é necessidade para você. Senhor, essa situação, Senhor, eu coloco diante de Ti. Senhor, este negócio, Senhor, está diante de Ti, meu Senhor. Me ajuda, meu Deus. Faz um milagre, Senhor. Irmãos, a quem nós clamaremos se não for ao nosso Senhor? A quem nós buscaremos se não for ao nosso Deus? Só Ele tem poder para acalmar o nosso coração e para entregar as nossas necessidades diárias. Então nós devemos clamar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E a oração está dizendo, quando é referente a você, você também pode apresentar as suas necessidades diárias. Deus dá pão também. Deus cuida de questões cotidianas também. Deus cuida de questões de saúde, questões de emprego, questões de família. Pode apresentar ao Senhor que Ele cuida. Aleluia. E há aqui, nessa questão do pão, uma coisa tão interessante que Ele diz: o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Isso aqui, irmãos, é uma lição tão grande para nós em relação ao devocional diário. Imagine aqui, se alguém perguntasse, vamos falar que eu perguntasse, que às vezes a gente coloca na conta dos discípulos, né? Vamos supor que eu perguntasse:
Senhor, o Senhor está nos mandando pedir o pão de hoje, mas e o pão de amanhã, Jesus? Sabe o que Jesus nos diria, eu quero crer? Jesus diria o seguinte: mas como assim? Então você não vai orar amanhã? Percebe isso? Se nós disséssemos, Senhor, o Senhor está nos mandando pedir o pão de hoje, mas e o de amanhã? Ué, mas então amanhã você não quer orar? É necessário, isso aqui é um ponto maravilhoso. Deus me manda pedir o pão de hoje, porque todo dia eu devo ter o hábito da oração. Deus me manda pedir o pão hoje, porque amanhã eu estarei na presença dEle de novo, louvando a Ele, crescendo em conhecimento dEle e apresentando as minhas necessidades de novo. Aleluia. Tem crente que quer orar a oração do Pai Nosso dizendo, Senhor, me dá o pão do mês, Jesus, porque ele só quer orar de novo o mês que vem. Senhor, me dá o pão da semana, Jesus, porque ele só quer orar domingo na igreja. Mas Jesus está dizendo, peça o pão de hoje, porque nós como crentes devemos ter uma vida diária de oração, todos os dias colocando diante do Senhor as nossas orações. Aleluia, aleluia, irmãos, a nós alimentamos. O texto está falando do pão físico, da necessidade física, mas cabe a aplicação. Nós alimentamos a nossa carne diariamente. Nós alimentamos a nossa carne várias vezes ao dia. Irmão, não deixe a sua alma padecer de fome. Irmão, não queira dar comida para a sua alma somente uma vez na semana, somente uma vez no mês. Não, não é só na Santa Ceia que a nossa alma se alimenta, mas todos os dias nós devemos estar na presença do nosso Senhor, alimentando a nossa alma, crescendo em conhecimento, crescendo em graça, crescendo em maturidade cristã e nos desenvolvendo na presença do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, como é maravilhoso, irmãos. Nem sempre a oração é fácil. Nem sempre a oração é fácil. Há vezes em que a oração ela é cercada de muito sono. Há vezes em que a oração ela é cercada porque a nossa mente está dispersa. Mas persista na oração. Porque há um lugar na oração, irmãos, que nós sentimos a presença de Deus. O nosso coração se alegra. Ah, irmãos, eu acredito que vocês já tiveram a experiência de estar preocupado, de estar, sabe, quando a cabeça está fervendo, mas você dobra os seus joelhos, às vezes nem a palavra vem, mas o coração, o espírito está ali prostrado, e você fica ali, e quando você se levanta, às vezes chora, e você se levanta, e parece que você está leve, parece que agora você está calmo, e às vezes a solução ainda não chegou, mas quando nós oramos, nós alimentamos a nossa alma de Deus, nós alimentamos a nossa alma do Senhor. Quando nós oramos, nós crescemos em comunhão com o nosso Pai. Então, irmão, irmã, por favor, ore todo dia. Tente orar todo dia, se policie para orar todo dia. A igreja, meus irmãos, os nossos pais, não tinha muita coisa do que nós temos hoje. Mas se nós não orarmos como eles, nós não vamos ver os mesmos resultados. É necessário a vida de oração. Vamos seguir. Você percebe que há esse pedido em relação às necessidades diárias, no nosso, e depois ele fala, perdoa as nossas dívidas. Isso aqui, irmãos, é confissão de pecado. É a consciência de que eu tenho dívidas. E essas dívidas aqui, irmãos, elas estão sendo pedidas em relação ao Senhor, então não são dívidas físicas, mas são dívidas espirituais, pecados. Perdoa os nossos pecados. Porque parte da oração, ela conta com a confissão de pecado. Às vezes, depois que nós aceitamos Jesus, nós pensamos que não precisamos mais da confissão de pecados. Quantas coisas, irmãos, nós olhamos, nós pensamos, acontece. Irmãos, confesse os seus pecados ao Senhor e diga, Senhor, me perdoa, Senhor. Ah, irmãos, nós não podemos perder o temor de Deus na nossa vida. Porque tem crente que ele está tanto tempo na igreja que ele peca e não sente nada mais. Ele peca e parece que é normal. Ele pensa que pecado é dos outros, mas quando acontece com ele, é normal. É a carne, é a tentação, é o ponto fraco. Ei, precisamos estar diariamente diante do Senhor, dizendo, Senhor, perdoa nossas dívidas, Senhor. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas ofensas, aquilo que não te agrada, aquilo, Senhor, que eu faço e que não te louva, me perdoa, Senhor. E é uma consciência de compromisso dizendo,
eu também vou perdoar. Irmãos, é a única condicional desta oração. Perdoa do mesmo jeito. Então, irmãos, se você ora o Pai Nosso, você está abraçando a bênção e se colocando numa posição condicional. Perdoa se eu perdoar. Se eu não perdoar, então você precisa orar mais, irmão, você precisa orar mais. Eu sei que existem feridas profundas, eu sei que existem coisas terríveis na vida diária das pessoas. Talvez na sua vida diária você passou por questões terríveis, mas eu quero te dizer, o Deus que você serve é o Deus que restaura também o seu interior, e Ele pode curar as suas feridas, através da sua vida de comunhão com Ele, de servi-lo. Ele pode restaurar o seu interior, e você conseguirá orar esta oração: me perdoa, porque agora eu também consigo perdoar, me perdoa, porque agora eu também consigo liberar perdão, aleluia. Seguindo, meus irmãos, você vai perceber lá na base, lá na introdução, primeiro o Pai, porque a base é no Pai, e começa orando sobre o Pai. Nosso, porque nós também temos as nossas necessidades, mas não podemos esquecer de que somos irmãos. E por último, que estás nos céus. Isso é maravilhoso, porque enquanto a paternidade me chama para intimidade, o estás nos céus me coloca no pé no chão. Porque tem crentes, igrejas inteiras no nosso tempo, irmãos, que estão abraçando a paternidade. Glória a Deus por isso. Mas se esquecendo que Ele está nos céus. Sabe? Quando Ele diz assim, Pai, Ele está dizendo intimidade, abraço, provisão, meu Pai. Mas quando Ele diz que está nos céus, Ele está dizendo soberania, poder, santidade. Então uma coisa não anula a outra. Deus é o seu Pai, mas Ele também é o seu Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu Pai, mas Ele está nos céus. Então, eu me reconforto na paternidade, eu tenho intimidade na paternidade, mas eu sei que Deus também é um Deus de juízo, porque Ele é soberano e Ele está nos céus. Tem gente dizendo, Deus é seu Pai, você pode vir do jeito que você está e ficar do jeito que você quiser. Não, mas isso aí está normal, Deus vai entender, Deus te entende, Deus te aceita, Deus é seu Pai, Deus é seu Pai. Não se esqueça que Deus é o nosso Pai, mas também é o nosso Senhor, soberano, santo e justo, e nós precisamos honrá-lo diante desta soberania. Aleluia. Isso une a intimidade e o temor, o amor e o respeito. Isso une a nossa comunhão com Deus, mas também nos faz entender de que nós devemos nos dobrar, nos curvar, reverenciá-lo e obedecê-lo, porque Ele está nos céus. E como Ele está nos céus, a última parte, meus irmãos, da oração, vocês me perdoem, por favor, eu deixei passar: e não conduzas à tentação, não é? O perigo iminente de que todos nós podemos cair e pecar, não podemos nos esquecer disso, tá bom? Continuando, essa consciência do Pai que está nos céus nos faz olhar para Ele em adoração. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, então você percebe que a oração começa em Deus e termina em Deus. Nós estamos no meio. Às vezes nós queremos que a oração comece em nós e termine em nós. Comece na minha lista de compras, porque tem crente que ora e ele vai como se fosse para o supermercado. Eu quero tanto disso, tanto daquilo, tanto... Irmãos, a oração começa em Deus e termina em Deus. Se você começar a oração dizendo, Senhor... Resumindo isso aqui, eu quero o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te adorar, eu quero crescer em comunhão. Irmãos, pode ter certeza que você vai orar por as suas necessidades. Deus vai te ajudar naquilo que é necessidade para você. E você vai poder adorar a Deus, adorar a Deus. Ele está contemplando e dizendo, porque Teu é o reino, e o poder,
e a glória para sempre. Ele está louvando a Deus, ele está adorando a Deus. A nossa oração, a nossa vida, ela deve ser resumida em intimidade com o Senhor, em vida com o Senhor, em busca por Deus, que resulte em glorificação ao nome do nosso Deus, ao nome do nosso Senhor. Aleluia! Amém, querida igreja. Deus abençoe a todos.